Sabe o que fez a empresa passar mal, principalmente as médias? É o cara usar o capital de giro para fazer investimento. Você não faz investimento com capital de giro, você faz investimento com caixa livre. É mais fácil você quebrar quando você tá ganhando dinheiro do que quando você tá apertado. Quando você tá apertado, você tem consciência. Quando você tá ganhando dinheiro, tua consciência some, teu desejo cresce, e aí você começa a achar que você é gênio, que tudo que você bota o dinheiro dá certo, e é aí que você começa a tomar prejuízo, óbvio. Como empresário, o Cenoura Bravanel era diferente do apresentador. Ele é um cara de business, com uma visão absurda. Não sabia nada de gestão. Um feeling para dinheiro assustador. Ele falava o seguinte, eu sou um vendedor que apresenta programa. O Silvio abriu 150 empresas. Ele falava, abri 150 empresas. E hoje no grupo eu tenho 39. As que sobraram pagaram o prejuízo das outras que deram errado. Entendeu? O negócio vai abrindo. Deu certo, acelera, deu errado, para. E as que der certo tem que pagar o prejuízo das outras. É assim que funciona. Isso era a gestão. Hoje não foi muito engraçado. E começa mais um Extremos com essa risada icônica de Bruno Nardon, que não almoçou, tá em jejum. Tô morrendo de fome. Tá em acelerado e hoje eu resgato. Hoje é um episódio vintage. Eu venho de preto pra resgatar a origem do Extremos. Olha só. Vim de preto. Muda de roupa. Resgatar a origem. Que onde você mudou de roupa? Eu sou um cara fashion, tô um cara... Porra, na trend. Eu gostei do seu topete hoje. O topete, eu não tô com... O Juarez precisa voltar aqui. Eu não tô conseguindo emplacar aí um topete... Bom, Mas você passou pomada? Passei, né? Ele tá Tá meio Johnny Bravo. É em homenagem à nova campeã do G4, Força, né? Que vem agora aí. Então só estamos com um convidado forte hoje também. Caramba. Mais um. Mais um. Eu vou falar pra você um negócio antes da gente começar. Meu nome é Alfredo Soares, sou host aqui no Extremos do G4 Podcast, programa do G4 Podcast. Esse aqui ao meu lado é o meu co-host, o famoso quebra-telha africano. Seja muito bem-vindo. Que isso? Ô, Topetinho. Vou te chamar Johnny de Bravo, Topetinho Johnny hoje. Johnny. Então tá. Cara, esse convidado hoje aqui, eu tô ansiosíssimo. Eu, antes de falar do convidado, eu gostaria de pedir pra nossa audiência comentar, curtir, seguir. Não esqueçam que o G4 Podcast é um oferecimento do G4 Educação, a evolução da escola do negócio. Se você é dono de empresa, empresário, empreendedor, conheça os nossos programas presenciais, porque vocês podem, sem sombra de dúvidas, acelerar o crescimento do seu negócio, colocar uma gestão inteligente, assumir, né, a visão ali, o planejamento estratégico da tua empresa. Então, assim, tem programas aí para todos os tipos, setores, segmentos e momentos da sua jornada empreendedora. Então, não perca a oportunidade de saber como o G4 Educação pode ajudar você, a sua empresa, na evolução do seu negócio. Ficou bom isso, hein? Ficou bom. Isso é pra cortar e lá, soltar na internet. Bom, o convidado de hoje, primeiro, é um cara que eu admiro ele demais, mas muito assim. Ele gravou um episódio com o Joel J, incrível, extraordinário, ali. Pra mim, os dois melhores episódios do Joel J, do podcast dele, é o meu e o dele. É justo. Eu gostei do seu, o dele eu não ouvi, mas depois de hoje eu nem vou precisar ouvir. Eu lembro que eu liguei pro Joel e falei, Joel, me conecta com esse cara, porque, cara, eu gostei da forma direta, bruta que esse cara fala. É assim, aquele cara que faz o jus no slogan, seja brutalmente honesto. Vocês vão ver hoje aqui. O cara fala o que tem que ser dito, irmão. Sem papas na língua, sem filtrozinho, sem preocupado com cancelamento, sem mimimi. Assim que eu gosto. Então vamos lá, senhoras e senhores. Ele tem nome de santo. Tem nome de cidade, é pra ser, pô. Mas não faz milagre. Faz. Tem um turnaround, ele é especialista em turnaround. Olha que Palavra bonita. Potente. Turnaround de companhias, ou seja, pegar as companhias que estão estressadas, que estão indo mal, estão patinando e conseguir dar aí uma transformada na estratégia e na execução da estratégia. Ele é conselheiro hoje de grandes negócios e foi o cara que foi o braço direito do nosso eterno, né, maior comunicador do Brasil, Silvio Santos. Ele trabalhava direto com esse cara, cuidou do planejamento, do plano de expansão da Jequiti, né? Chegou a arrumar, ele vai contar essa história aqui, chegou a arrumar um comprador para Jequiti e não deixar ele vender um negócio. Aí é muita loucura. É muita história, mas hoje, em homenagem ao nosso também querido Silvio Santos, por que não chamar esse cara
que foi tão importante aí na história, né, do Grupo Silvio Santos. Então, sem mais delongas, Lázaro... Olha como não é o nome disso. Lázaro do Carmo. Isso é nome de rua em Portugal, moleque. Bem-vindo. Isso é nome de rua na Espanha, Portugal. Isso é nome de igreja. Igreja Lázaro do Carmo. Porra, vê se não cai bem. Tudo a ver, pô. Porra, é potente. Você sabe que é. Pô, demais. Obrigado, turma. Obrigado por estar aqui. Nome de rua em Portugal, mas é da família de Carmópolis de Minas. Conhece Carmópolis de Minas? Aqueles não perdeu nada, velho. É no interior de Minas. Aqueles interior de Minas que é uma ruazinha, parece Paraty, né? Que é 2, 3 ruas, tudo de pedra. Exatamente. É Lázaro do Carmo, porque minha família do meu pai vinha de Carmópolis de Minas. Mas é isso aí. Obrigado por estar aqui. Pô, que prazer, irmão. Convite. Tive uma coincidência com ele maravilhosa. Eu tava nessa coisa do João me apresentar, me conectar, ele já tinha me passado o contato, aí eu pego um avião, o meu assento é do lado dele. Bicho. Aí eu cheguei pra ele, botei a mala, olhei pra ele e falei assim, pô, irmão, teu conteúdo é do caralho. Aí ele olhou pra mim e falou assim, eu já te vi na internet. Aí eu falei, porra, mano, sou teu fã, falei com o Joel, tinha pedido pra conectar. Aí a gente foi exatamente assim. 2 horas resenhando, falamos de relógio, ele tem o mesmo hobby que eu, gosto de relógio. Falamos de relógio, aí foi bom demais. É isso aí, coincidência da vida. Tem até uma coincidência também, pô, você é amigo do Paulo Vieira. Do Paulo Vieira, você agora tá lá, você tá lá no conselho. Então aí foi isso. Me perguntaram aqui, como é que você conheceu o Alfredo? Eu falei, rapaz, sentamos do lado no avião e viemos batendo papo o tempo todo, isso aí. Foi muito bom. Cara, Jóia, irmão. Seja bem-vindo e acho que vai ter várias histórias de extremo que você já passou em gestão de empresa. Vamos hoje... É o caos é o meu melhor território. É isso aí, vamos para dentro desse lugar hoje aqui. Eu tô ansioso com esse episódio, mas vamos começar com a nossa pergunta aqui. Mãe, qual foi o maior extremo pessoal e qual o maior extremo profissional que você já passou na tua vida que te marcou? Eu vou falar o seguinte, cara, foram vários extremos. A minha vida, ela é feita de degraus. É difícil enumerar 1 ou 2. Mas vamos colocar assim, do lado negativo, um baque que eu tomei uma vez, eu me associei a um banco alemão e fui comprar uma empresa nos Estados Unidos. E em 4 meses eu fui para a Bovespa, anunciei na Shell Company que eu estava trazendo a Vitalize para o Brasil. 4 meses depois o banco não pagou e acabou o negócio. E nós perdemos a grana. Foi um extremo assim. Lázaro, onde você errou? Na escolha do sócio. O cara que prometeu pagar a grana, o cara que quer pagar 90% da empresa nos Estados Unidos não pagou. Então esse era um extremo negativo. E você fala assim, dava para prever? Não. Aconteceu, efeito colateral da vida. Então esse foi um deles. Mas teve vários outros, não é só esse não. Conta aí pra gente. Esse é um deles, né? Eu até falei o nome da empresa, porque, porra, botar no Google tá aí. Que loucura, que ano que foi isso? 2016. Saiu no valor econômico. Lázaro... E quanto que vocês perderam de dinheiro na brincadeira? Cara, uns 25 milhões. Que vocês colocaram de sinal. Perdemos, de sinal, você colocou o sinal. E o banco, ainda teve uma captação na bolsa, e o banco lá fora não quis pagar. Entendeu? A gente foi assim, 2016, se tivesse dado certo, era um negócio muito bacana. Na época... O que era o negócio? Chama Vitalize, era uma empresa que o banco alemão estava disposto a comprar. Esse cara me procurou e a gente foi conversar. Era uma empresa de material genético. Eu colhia seu DNA, te falava as 37 possíveis doenças que você tem e o tratamento para afastar ela, ou algumas você previne e outras não. Mas pelo menos você ficar sabendo. Hoje já tem isso, até mais. Hoje é bem... Em 2016 só tinha 23andMe e Vitalize no mundo. Tinha 2 empresas americanas. Então era o tempo certo no lugar certo. Mas o sócio era errado. E aí a gente se desentendeu, depois teve justiça, tem até processo na justiça aí da gente, mas faz parte da vida. E perdeu dinheiro. Perdeu dinheiro, perdeu tempo, energia. O que eu acho, cara, que é assim, eu aprendi uma coisa da vida, você perder energia e um tempo de foco é pior do que você perder grana. Por quê? Porque aquilo te demora para reconstruir, né? Eu falo que e a gente abala, né? Durante 2 meses, mais ou menos... Por mais que eu seja um cara altamente resiliente, irmão, durante 2 meses o meu melhor amigo era Johnny Walker. Fiquei puto pra cacete, entendeu? Até que eu pensei, falei assim, pra quê? Vamos brigar depois e pronto. Entendeu? Vai brigar depois e fim de papo. Mas é isso. Um efeito colateral foi esse que tá aí dentro.
Já teve outros, que aí eu não posso nem citar nome, mas já teve empresa. Conta. Bom, contar a história eu conto. Só que aí conta a história, não conto santo. Conta o milagre, não conto santo. Outro, já aconteceu de eu entrar para recuperar uma empresa uma vez, a empresa estava indo mal para cacete, 50 milhões de perda por ano. Um ano depois eu estava com 80 milhões positivo, tudo certo. 3 anos depois, trem coisa voando, os caras, vamos vender. Uma empresa multinacional, cara, foi vender. Eu, no meu período de 3 anos lá dentro, sempre... Cara, se tem uma coisa que eu faço quando eu entro numa empresa para restaurar a empresa, é deixar tudo em dia, todos os impostos, fornecedor, tudo. Porque eu estou ali para restaurar o negócio, para restabelecer a capacidade de monetização do negócio. E aí o cara, no final, falou, vou vender a empresa. Eu falei, beleza, quando você tiver pressa para vender, eu vou sair, eu estou fora, eu vim aqui para restaurar, me dá o meu, já fiz meu papel, fui embora. O cara vendeu a empresa e não pagou uma dívida tributária e largou para trás. E veio pro teu nome? Não dá desconforto, né? Não é que vem pro seu nome. Quando você entra, você é responsável legal, procurador, tu assina. Aí é óbvio, para aquele período. Aí é óbvio que no meu período não tinha problema nenhum, porque no meu período eu não deixo nada para trás. Mas era períodos anteriores. Mas causa desconforto. Então essas são as coisas normais. Quem faz turnaround sabe que vai ter efeito colateral. Você entra numa empresa estressada, alguma coisa vai aparecer. Vocês são empresários, vocês podem fazer tudo certo na sua vida. Eu estou nisso há 35 anos. Você pode fazer tudo certo. Em algum momento você vai ter um efeito colateral. Ou seja por causa de sócio, ou seja por causa de questão de imposto, ou seja por alguma coisa. O mundo corporativo nunca é voo de cruzeiro. Você tem turbulência. E a gente vive num país onde as turbulências, elas acontecem às vezes mesmo você estando 100% correto. Entendeu? Eu conheço gente que fez tudo certo. Vou dar um exemplo aqui, tá, gente? Esse eu acho que eu posso falar. Dr. Sandoval foi presidente do Grupo Silvio Santos. Aquele cara acabou pagando pela explosão do grupo americano, ele não tinha culpa nenhuma. Zero. Conheci o cara, zero culpa. Se perguntasse o Silvio, zero culpa. Mas ele era o presidente do grupo. Ele acabou pagando caro por isso. Entendeu? O culpado eram 2 que foram penalizados e condenados, que estão aí. Mas ele foi pago, e o cara que estava 100% correto, fazendo o papel dele, foi penalizado também. Então, os efeitos colaterais do mundo corporativo, eles acontecem. E não são justos? Muitas vezes não. Eu desconheço, assim, hoje em dia, empresário, ninguém monta uma empresa como eles pensam para dar cano nos outros. O problema é que nós vivemos num país que a questão da riqueza ela é mal vista. A questão da geração de riqueza ela é mal vista. O empresário é bandido. E está errado. O empresário é quem sustenta esse país. O empresário é quem sustenta a sociedade. Só existe sociedade porque existe empresa. Se não existe empresa, não existe a sociedade. Você pode pegar isso, eu sou historiador de formação, desde que o mundo é mundo. Só existe uma nação porque existe comércio, existe empresa e sociedade, porque senão o dinheiro não circula. E a gente é mal visto, né? Então, existe muito esse negócio do efeito colateral, de você ser mal visto. E vai acontecer alguma coisa nessa vida. E como se preparar para isso? Primeiro, você quer preparar uma empresa para não ter efeito colateral? Vou dizer uma coisa para você. Nunca deva imposto. E nunca deva funcionário. Primeira delas. Tá? Segundo, a única proteção que uma empresa pode ter não é uma boa estratégia, é um bom caixa. Você pode ter a melhor estratégia do mundo. Você pode ser o cara mais inteligente do mundo, o melhor time do mundo. Se você não tem um bom caixa, você vai sofrer efeito colateral. Aquela filosofia dos antigos. E o dinheiro vem caro quando tu não tem caixa. Meu amigo. Aí o banco monta, aí todo mundo monta. Outro dia falaram comigo assim, não, porque uma estratégia bem feita, ela é o melhor plano e a gestão bem feita é o melhor plano para segurar a empresa na vida. Não, a gestão e a estratégia são 2 key points importantes, mas o que segura a empresa é caixa. Não tem outro jeito, cara. A empresa nasce e morre por caixa, é verdade. Tem gente que acha que isso é piegas. Não é verdade, é isso mesmo. Sem dinheiro você não faz nada não. É que o caixa da empresa é um novo zero, né? É um zero. A empresa tem que entender qual é o zero dela. Exatamente. Quanto ela tem que ter lá e quando ela olhar para aquilo lá... Quantos zeros ela tem que ter? Segurança. É segurança. Não, tem empresa coisa, que ter 100 milhões no caixa é zero. Exatamente. Não é nada. Tem empresa que ter 10 milhões é zero. É isso. Você aí, empresário, tem que descobrir no teu fluxo, no teu tudo, qual é o teu zero. E olhar para o banco e ver dinheiro e, de fato, encarar aquilo como zero. E eu acho que é um conceito, Lázaro, que hoje em dia, eu quero até fazer conteúdo sobre isso, as pessoas têm que falar, têm que pensar na pessoa física também. Total, irmão. Porque senão, você vai ganhando dinheiro e confia no que eu tô falando aí, você ouvinte. É mais fácil você quebrar quando você tá ganhando dinheiro do que quando você tá apertado. Quando você tá apertado, você tem consciência. Quando você tá ganhando dinheiro, tua consciência some, teu desejo cresce, e aí você começa a achar que você é gênio, que tudo que você bota o dinheiro dá certo, e é aí que você começa a tomar prejuízo, óbvio.
Ó, deixa eu falar uma coisa. Quando eu falei de caixa aqui, não é pra você ficar fazendo fortuna de dinheiro dentro de casa, não, porque dívida também é bom. Você tem que trabalhar com dinheiro terceiro. As empresas nasceram para colocar o dono rico e gerar riqueza para a sociedade e usar dinheiro de terceiro, de banco, desde que caiba no seu fluxo de caixa. Endividamento, ele não é ruim. Endividamento é bom, desde que você saiba administrar ele e que você tenha prazo de pagamento e capacidade de geração para pagar. Fim de papo. Eu sou absurdamente contra aquele cara que usa o dinheiro próprio dele todinho para botar no negócio dele. Ele tem que usar dinheiro de terceiro, só que ele tem que saber fazer conta. Se ele não souber fazer conta, a bomba vai explodir. Não, e saber a diferença, né? Não é pegar dinheiro emprestado no banco para reformar teu escritório e fazer um escritório lindo. Não é pegar dinheiro emprestado no banco para você trocar de carro na física e, ou trocar a frota da tua empresa porque o carro que tava ali funciona. Então, assim, é saber entender que o dinheiro emprestado, ele tem que dar mais retorno do que quando você investe seu próprio dinheiro. Em 35 anos de experiência, 18 como CEO de empresa, como empresário e tal, eu vi muita coisa seguinte. Sabe o que fez a empresa passar mal, principalmente as médias? A empresa que mais sofre no Brasil é a empresa ali entre 50 e 500 milhões. Porque quando você chega a bi, você tem gordura para queimar. Então, entre 50 e 500 milhões, é o cara usar o capital de giro para fazer investimento. Você não faz investimento com capital de giro. Você faz investimento com caixa livre. Ou você tem margem sólida e você pega dinheiro para fazer investimento, mas você não usa o dinheiro do capital de giro. O cara pega o dinheiro do capital de giro dele para abrir filial, ele pega o dinheiro do capital de giro dele para montar alguma coisa, depois ele não consegue girar o negócio. O capital de giro diz para girar o seu negócio. E eu vejo, e é o lugar, o tamanho da empresa mais perigoso, entre 50 e 500 milhões. Porque você não tem giro suficiente para ter muita sobra, e se você usar ele, e também você não é pequeno o suficiente, que tudo que acontece é milhão. Entendeu? Você está numa faixa... Se é pequeno, você resolve. Se aporta e resolve. Tudo, até um advogado para te atender é 250 mil. Então, entre 50 e 500... é um negócio que você não é rico o suficiente para sobrar tanta grana, mas você já não é pobre mais. Qualquer coisinha é bastante dinheiro que você tem que pagar. Então é onde o cara tropeça. Geralmente as empresas mas é isso que eu falei, né? A pessoa física, o cara não quebra pobre. O cara quebra quando ele tá ficando rico. Exatamente. Perde o controle. Muito bom. Porrada, hein? E na física, como se proteger? Cara, você quer... Eu acho o seguinte, você se proteger na física do mundo corporativo, tem várias dicas. Entendeu? Que a gente não pode saber. Primeira delas, empresário não casa com comunhão parcial de bens nem universal. O empresário casa com separação total de bens. Se você ama a sua mulher, para proteger ela. Você pode um dia sofrer um tropeço, que é normal, e você na sua física ser comprometido e você vai comprometer a pessoa que você ama e mãe de seus filhos. Então essa é a primeira dica dela. Segunda dica para você se proteger, cara, tenha reserva para sobreviver a qualquer tempestade. Por isso que as empresas existem para deixar o dono rico. Porque ele tem que ter reserva para sofrer tempestade. Igual a empresa, a gente não falou de caixa livre? Você tem que ter caixa livre. Entendeu? Se você não tem caixa livre, você vai viver pedalando na vida pessoal e na física. Conheço empresário que pedala nas duas, entendeu? Mas é o maior erro do mundo. E quando a gente fala de família, eu falo isso. Cara, o empresário no Brasil, ele está no risco. A vida inteira. Não tem jeito de você falar que você não está. Você vai colocar quem mais ama a mãe de seus filhos no risco? Não, separa, deixa ela lá. Entendeu? Isso é uma dica que todo mundo pode dar, né? Entre esses tem várias outras aí que eu acho às vezes a galera acha que não, né? Que é uma declaração de amor. Dividir tudo. E, na verdade, quem é empresário, o problema é sempre maior do que... Total, irmão. Eu conheço gente, um amigo meu que, não vou botar o nome aqui também, vem de família tradicional, de empresários, tal, casou com uma médica que fez a carreira dela, montou um hospitalzinho dela, tal, a família dele quebrou o nome dele, estava lá e ela perdeu tudo. Aí você imagina. Então... O cara que é empresário hoje, o cara é CLT, tá lá sem risco, ok, pode botar universal, o problema é dele, divida até a cueca na separação se ele quiser. Mas o cara que casa com separação total de bens como empresário, ele não está pensando na separação da esposa, ele está pensando o seguinte, eu tô aqui para gerar riqueza, eu tô aqui para construir alguma coisa, mas eu sei que em algum momento, se o mercado retraiu, se eu dei um tropeço, se houve um desequilíbrio na minha empresa, alguma coisa, entrou um concorrente forte e me quebrou, eu vou poder sofrer. Aí eu vou levar a outra pessoa pro buraco junto comigo? Não faz o menor sentido. Faz o menor sentido. Muito bom, muito bom. Entendeu? Esse é o primeiro passo desse. E aqui, pelo menos aqui por enquanto no Brasil, você consegue manter ela afastada de você, entendeu? É que conta o extremo positivo. Extremo positivo, cara? Vou te dar um extremo que você acabou de falar aí no início aí, né? Eu morava na Argentina. Tem uns 3, mas vamos colocar esse que todo mundo me conheceu por causa disso. Eu morava na Argentina, um headhunter me convidou para vir para o Brasil para ser presidente de 2 empresas. E aí era a empresa do Silvio. E eu peguei a Jequiti com 20 milhões de faturamento, 3 anos depois estava com 400.
A gente fez um belo planejamento estratégico, montou um time de comunicação, que não entendia nada de indústria, que não sabia nem como fazia o negócio. Então, esse foi um extremo, a velocidade. Você pegar meu amigo, você sair de um ano, primeiro ano, de 20 para 150, é um negócio que... E o exército, né? Que não estou falando de serviço, estou falando de indústria. Entendeu? É gente pra cacete, produto faltando, 700 SKUs, entendeu? A gente chegava a fazer 18 lançamentos mês e tirava 15 por mês, irmão. Sabe que é a máquina de você lançar 18 produtos e tirar 15 todo mês? Que loucura. Então, tudo bem que essa era a minha praia, porque minha carreira começou na indústria farmacêutica, depois migrou para a indústria de cosmético. Então, eu mudei da Argentina para cá, para trabalhar com o Silvio. O Silvio fez uma proposta para mim, se der certo eu te ponho rico, se der errado eu te dou um dinheiro, você fecha as 2 empresas para mim. Eu falei, pô, não tem como recusar, né? Se der errado eu pego uma grana. Era Jequiti, qual era a outra? Hidrogênio. Eram essas 2 empresas no primeiro momento. Então, e aí deu certo. Então, esse foi um extremo que aconteceu na hora certa, no momento certo. Se você for repetir o modelo hoje, vai dar errado. Outra coisa que empresário tem que aprender no Brasil, não dá para copiar ninguém. Não dá para copiar ninguém. Entendeu? Cada um tem sua história, tem seu momento, tem seu time. A gente estava no lugar certo em 2008, não existia no Brasil perfume de celebridade. Eu fui copiar a Coty nos Estados Unidos, eu tinha estudado um cara chamado Bernie Benedict, que tinha lançado a Coty, marcas de celebridade. Tirou a empresa de 400 milhões de dólares para 5 bi. No Brasil não tinha como copiar a Natura nem copiar a Avon. Eu falei, rapaz, vou copiar a Coty, vou lançar celebridade no Brasil. Não tinha celebridade no Brasil. Então a empresa, explodiu. Além disso, você tinha um veículo. Tinha um veículo para fazer a promoção da publicidade. Não, e tinha a celebridade. Porque na época não tinha mídia social como hoje. Não tinha, exatamente. Não tinha. Era outra história, era outra história, entendeu? E assim, e no Brasil você não tinha venda de Britney Spears e tal. Quando eu fui trazer esse perfume para cá, era caro demais importar. Eu falei, eu importo matéria-prima, boto triclosan, ele deixa de ser outro parfum, e toilette, e vira Del Colônia. Eu só pago 22% de NCN, enquanto os outros, todo mundo paga 400. A jogada tributária é perfeita, tudo honesto, dentro da lei. Britney Spears no free shop, R$300, eu lancei a 180. Que loucura, cara. Entendeu? Como dá errado? Fala. Momento certo, hora certa? Como dá errado isso? Beckham, todos os perfumes importados que você vê no free shop, eu trouxe para o Brasil, virava triclosan, virava Del Colônia, vendia R$180, R$150, enquanto lá fora era 350. Ou no free shop tá 350, lá fora é muito mais. Se fosse vender na importadora, era muito mais. Então, essa foi uma grande sacada. O que tu fez? Fui grande inovador? Não. Bernie, que é o dono da Coty, que depois ele fez um cheque de 1 bi na Coty, o Silvio não vendeu. E eu ficava com 50 milhões, eu me sentia o motorista do carro forte. Eu não podia pegar o dinheiro. Motorista do carro forte. Ela que botou o dinheiro. Essa é muito boa. Vou começar a usar essa, cara. Essa é muito boa. É muito bom. Essa é muito boa. Entendeu? Então, assim, a gente copiou o Bernie e aqui usei a estratégia que a Natura usava. Botava Del Colônia no perfume, mudava a NCN e tal. Preço ia lá pra baixo. Preço lá pra baixo. Perfume é perfume pro brasileiro, ele não sabe o que é perfume lá, perfume lá. Isso aí. Agora, nessa época já tinha ser vendedoras ou não? Já tinha. Assim, quando eu entrei tinha 20 mil, né? Quando eu saí tinha 220 mil. A gente usou... A estratégia toda era essa. Na época era só porta-a-porta. Mas eu lembro dessa pivotada, porque a Jequiti começou usando o veículo para falar de produto. E ali na tua época ela usava o canal para trazer revendedor. A ideia, a estratégia inicial era trazer as fãs do chefe, né? Aí trouxemos as fãs, depois aí já não dava mais, que estava poucas fãs, aí ia trazendo todo mundo para dentro. Então foi uma virada importante. Conta outra aí, outra positiva. Qual foi o maior extremo financeiro que tu já passou? Positivo? Como assim, positivo? Uma porrada que tu deu. Cara, eu já cheguei a dar várias. Mas assim, vamos colocar, na Jequiti foi uma delas. Eu já peguei, geralmente, quando eu faço o turnaround de uma empresa, eu cobro um valor mensal e mais 10% do dinheiro novo. Né? Eu já dei várias porradas com esse 10% de dinheiro novo. Você pega uma empresa que fatura, sei lá, 50 milhões e leva ela para 400, é uma porrada de dinheiro novo. Né? Você pega uma empresa que está negativa em 40. Mas aí tu determina o corte? Não tem corte. Não, tava em 50, aí você foi lá em 3 anos, botou 400. Em cima desses... É a diferença de um pro outro, é o hiato. Se tá menos 40 para 40, você tem 80. Aí você me dá mais 8. lucro. EBITDA. Porque o lucro, às vezes, se a empresa está endividada, eu não tenho culpa. Perfeito. Desculpa, se eu pego um negócio endividado... Se o dono tá sacando muito dinheiro, não é problema nenhum. É EBITDA, irmão. Que é gerador de caixa. O problema é dele, entendeu? E se ele tiver voando muito de helicóptero, vai fazer com o dividendo dele lá embaixo, porque então na linha de cima é que eu ganho.
Então é a diferença de EBITDA. É a diferença de EBITDA. 10% na diferença de EBITDA. Da diferença de EBITDA. Legal. Então, e assim, e se eu falar, tem um negócio, é que eu não posso dar nome, a galera me mata, me deu nome, mas já teve vários, assim. Que legal. Vários. Hoje, o meu grupo lá, a gente está com 4 empresas fazendo isso. Porque é óbvio que eu não trabalho sozinho, né? Sim. Sozinho. Hoje, até, por exemplo, a última empresa que eu... Quantas pessoas tem no teu time hoje? Seniors, 12. Seniors, nego cabeça branca acima de 40. Entendeu? Porrada. Sócio meu mesmo, que toca, ajuda a tomar lá dentro do grupo, que faz esse tipo de trabalho, Ao todo eu tenho 14 sócios, um deles está ali, né? Pô? Tenho 14 sócios ao todo. Mas para fazer turnaround lá dentro, 4 sócios e a gente tem 8 caras lá dentro. E aí de galera mais júnior que ajuda tal processo, tem mais quantos? Aí tá a galera juntando as 2 empresas, juntando tudo, 200, né, Paulo, mais ou menos? 200 pessoas. Irado. E gente pra caceta, hein? Gente pra caceta. Animal, loucura. Juntando as 2 pessoas, Mas quando você vai fazer turnaround, você não precisa de tanta gente assim. Você precisa de cérebro, irmão. Porque o braço está dentro da empresa, né? Sim, o braço está dentro da empresa. Você precisa de gente de mentalidade. Porque na verdade a maior parte dessa galera deve ter que ficar fazendo processozinho de... Você tem porque o cara que tá fazendo turnaround, ele claramente tá numa situação por falta de disciplina. E falta de disciplina, irmão, é igual quando você quer fazer dieta, eu quero fazer dieta. Se eu não botar minha empregada, alinhada com o meu motorista, alinhada com todo o meu time, vai surgir um choquito no meu carro, né? Vai surgir. Então você tem que envolver, você tem que envolver todo mundo pra empregada não comprar doce, a esposa não querer ir no restaurante pedir sobremesa. Senão vai dar merda. Vai dar merda. E aí, se você botar dentro de casa, tu vai comer. Muito bom, tá? O exemplo foi muito bom. Com certeza muita gente sentiu isso que eu passo. E se eu contar um negócio pra você, cara, se você estiver dentro de casa, tem gente assim, Lázaro, como é que faz pra fazer dieta? Eu falei, não compre. Coisa que engorda. Se tu comprar, tu vai comer, irmão. Vai comer. Se estiver em casa, você come. Então, você quer espremer, você quer esquece. Você não pode ir em casa. Na minha casa não entra açúcar. Por que não entra açúcar? Porque se entrar, você vai comer, caraca. Entendeu? E é óbvio. Rapaz, um cara que tem uma esposa gordinha, ele nunca vai ser fitness. E uma mulher que tem um marido gordinho, nunca vai ser fitness. Porque um vai deixar o outro ser. Entendeu? Os dois têm que fazer dieta. E a mesma coisa, empresa, é cultura, meu irmão. A cultura que tira a estratégia do papel, cultura de austeridade. Se você não tem cultura de austeridade, se você não consegue ter mentalidade igual, eu não contrato ninguém com mentalidade diferente. Pensamento diferente, sim, mentalidade não. Se você não consegue ter essa mentalidade, que é fazer muito mais com menos, você está sem grana, você tem que ser mais criativo. Você testou, acertou, você acelera, você errou, você para. E você começa a buscar alternativas que... Porra, eu tentei lá atrás e não deu certo, mas eu fiz do jeito que deveria ter sido feito? Não, então eu vou fazer de novo, mas agora eu vou aprimorar alguma coisa. Ser tático é estratégico. O jogo se ganha no tático, o jogo não ganha com grande ideia. O jogo ganha com o tático bem feito 365 dias por ano. E turnaround é isso. Tem 2 caras, aliás, o Galeazzi também admirava muito. Porrada. Mas o Falcone... É trabalho. E tem um cara, o Fábio de Carvalho, que hoje que fez a virada da CVC, da Editora Abril, são os caras que fazem o que eu faço, né? Qual que é a grande jogada? Você não é extremamente inovador, mas você tem que ser um belo gestor financeiro, um bom cara de operações e saber que primeiro você mexe dentro de casa, tudo que você puder para depois ir para fora. Que se a empresa está com problema e você fazer ela vender, talvez você aumente o problema. Perfeito. Entendeu? Talvez você aumente o problema. Então é um pouco disso. Como chama a tua empresa hoje? Optimize Consulting, Capital Upgrade. Capital Upgrade foca em treinamento, Optimize Consulting faz turnaround. E daí vocês aceitam qualquer tipo de projeto ou vocês que vão atrás do projeto? A Optimize Consulting, a gente trabalha com empresas maiores. Acima de 200, 300? Por aí. Acima de 200 milhões. Menos fica difícil com a Optimizing. Porque pensa o seguinte, se eu pegar uma empresa de 50, pegar uma empresa de 500, os 10%... E aí o cara paga um FII. E o variável. 10% do EBITDA. Novo. O velho eu não quero. O velho é seu. Mas o dinheiro novo, tudo que entrar. E 10 por 1, irmão. Porra, se eu te der 9, tu vai me dar 1, cara. Esquece, faz todo sentido. Se o cara já tá na merda, que a mulher tá... E vou dizer pra você, já tive problema pra receber também. Porque aí o cara em 6 meses me devia alguns milhões e ele falava, porra, mas dinheiro demais. Eu falava, mas quanto que eu te dei, porra? Mas aí quando o cara tá na dívida, ele não recebeu, né? E ele tem que pagar. Aí deve doer. Aí ele dói, mas e daí? Mas ele tava mais ferrado ainda. Não, é isso. Mas é que aí eu entendo
né? Aonde arde. Exatamente. Mas é isso, é porque o cara não teve, não é pra ele. É tipo, você tirou ele do -9 pro 0. E aí o cara não tem. Aí ele agora, pô, tá -2, na real. Ele tem, tipo, ele tá -1. Tá -1. Porque ele tem. Não, -2, que é 10%, 0,9. Então aqui agora ele tem que pagar 1. Então, quer dizer, você na verdade tirou ele do -10 pro -1. Eu tirei ele do cheque especial. Entendeu? Mas ele não sobrou caixa ainda. E ele tá me devendo, entendeu? É isso que acontece. É isso aí. É isso aí. Aí o cara fala, nossa, eu falei, meu, quer voltar pro cheque especial? Já aconteceu, eu falar, então tá bom, então você acerta comigo e eu vou embora. E eu fui embora, e daí a pouco o cara me liga de novo, bicho, volta. Eu falo, agora é 20%. Agora eu não faço mais por 10. Não faço. Você não falou que sabia? Pô, tá certo. Não sabe? Não você não é o fodão aí? Você não quer me fuder? Exatamente. Não quer descombinar o combinado? Exatamente. O combinado não sai caro. Exatamente. Agora é 20%. Todos que me ouviram aí que deram pra trás, se quiser, 20%. Deu menos, não leva. Virado. Caralho, muito maneiro, velho. Muito louco. Muito bom. Agora, tem algumas curiosidades aqui diferentes sobre trabalhar com o Silvio. Né? A gente, infelizmente, teve... né? Essa fatalidade. Os grandes também envelhecem. Cara. E eu assisti no domingo no SBT um documentário que eles tinham feito sobre a vida dele. Cara, tem tanta coisa ali que a gente nem sabe que ele fez, que deve ser uma maluquice, né? Agora, falando um pouco da parte empresarial, como é que é o grupo hoje formatado lá? Como que foi para você se inserir dentro desse grupo? O grupo, ele tem um CEO da holding toda, cada negócio é independente, é um CNPJ à parte, você... Como é que funciona então, vamos lá. isso? Em 2008, quando eu cheguei, eu entrei como presidente de 2 empresas. Eu não era vice-presidente, eu virei vice-presidente do grupo todo em 2010. Fiquei 2 anos tocando 2 empresas. E tinha o Sandoval, que era o presidente do grupo, e você tinha ali um monte de vice-presidente. Eu tinha 38 anos de idade e os vice, os presidentes, era todo mundo da faixa 70. 60 e estando e tal. Estava desde sempre com ele. Desde sempre. E eu fui muito bem recebido, não posso falar que não. Mas todo mundo me chamava de menino. Eu ia pro Renan, esse menino aí, entendeu? E aí, quando houve o episódio Pan-Americano, um pouco antes do episódio Pan-Americano, aí ele tirou todos os vice-presidentes, saiu todo mundo. Ficou eu, Maciel e Corsi como vice-presidente e o Guilherme Stoliar como presidente do grupo. E nós 4 lidando com o Silvio, né? Todo mundo que chegar perto de você e falar que tinha uma amizade extrema com o Silvio, que trabalhava, falava que era mentira. Silvio, ele, nos meus 7 anos de grupo, ele falava com os vice-presidentes e com a família. Acabou. Só falava com a gente e com a família, o resto não falava. Por quê? Porque como empresário, o Cenoura Bravanel era diferente do apresentador. Né? Ele já falou isso algumas vezes. Ele é um cara de business, com uma visão absurda. Não sabia nada de gestão, mas um feeling para dinheiro assustador. Eu já fiz apostas com ele que... Dá um exemplo. Vou dar um exemplo. Ele queria uma época lá, ele chegou de manhã, e 2 coisas. Uma, ele errou, outra ele acertou. Ele chegou e falou, quero lançar um perfuminho de R$10. Eu falei, não dá. R$10 vai destruir tudo, não tem margem, não tem nada. Ele falou, não, senhor. Mas nós vamos vender tanto que a margem... Porque perfume, eu vendia perfume com mais de 60. R$10 estava dando 35 de margem. Eu falei, Silvio, não vou lançar nada com 35% de margem, porra. Eu tenho mais de 60, porra. Não, tem que ser. Daqui a pouco você vai ter mais de 80 porque não vou vender muito. E eu falava, não vai. Eu falei, tá bom, vou. Vamos embora. Porque ele falava assim, ele tinha um poder de persuasão muito grande que era do tipo, o dinheiro é de quem? Falava, seu. Eu falei, então faz, porra. Entendeu? O dinheiro é meu. Eu faço o que quiser com esse dinheiro, então pronto. Eu era o poder de persuasão dele. Aí eu fui lá e fazia. E, cara, o negócio vendeu 80 milhões de reais em menos de um ano. Perfume de R$10, assim, faturou 80 milhões de reais. Aí ele passava perto de mim, e aí? Não vai dar certo, não? Como é que é o negócio aí? Planejamento, estudou nos Estados Unidos, fez não sei o quê, que aí, vai dar certo, não, ficar tirando sarro da minha cara, entendeu? Ele falava, vende mais, você faz mais, vende menos, faz menos, não complica a vida, não. E tá. Uma outra, ele chegou perto de mim um dia e falou, quero fazer inclusão social. Inclusão digital. Falei, você quer que inclusão digital para você? Ele falou, não sei, não, é negócio de vender computador. Eu falei, não serve, Silvio. Margem baixa, inadimplência alta. Quero nem saber. Dinheiro é de quem? Vamos vender computador. Em 6 meses estava tomando prejuízo de uns 15 milhões. Aí ele chegou perto de mim, quem foi que mandou você fazer isso? Falei, você. E eu não. Falei, tá nada. Foi você. E aí, eu passava perto dele, e aí, como é que é o negócio de inclusão digital? Para tirar sarro também. Então, mas o que acontece? Ele me falava uma coisa, Lázaro, estou repetindo o que ele dizia. Eu abri 150 empresas.
E eu abri 150 O empresas. Silvio abriu 150 empresas. Ele falava, abri 150 empresas. E hoje no grupo eu tenho 39. As que sobraram pagaram o prejuízo das outras que deram errado. Entendeu? O negócio vai abrindo. Deu certo, acelera, deu errado, para. E as que der certo tem que pagar o prejuízo das outras. É assim que funciona. Isso era a gestão do cara. Entendeu? Que loucura. Olhava a última linha, sempre. E tinha uma parada, se o negócio der 2 milhões por ano, vale a pena. Se mesmo. Cara, Ou eu ele tinha de quando tudo, tava tinha lá, eu empresa. fiz ele fechar um monte de coisa. Eu ficava com ele, fecha isso, fecha isso. Você não queria fechar? Eu não fecho nada, eu só compro. Mas, por Eu exemplo, vendia hidrogênio, por exemplo, eu vendia hidrogênio para hipermarcas. Eu vendia a Braspag para Cielo. A Braspag, que era do André Street, que hoje é Sim, dono da sim, história. vocês compraram eles. Nós compramos, o André trabalhou comigo, fui chefe do André, cara. Que irado. Chefe do André, os Que irado. donos da Estônia, os dois. Nem sabia que o cara tinha virado dono da Estônia. Um amigo meu falou, Lázaro, eu tive... Fundador, né? eu tinha ligado. Ele falou, um amigo meu me falou outro dia, Lázaro, eu tive com o André Street na Estônia e ele falou que você foi chefe dele. Eu tô assim, eu? Chefe do dono da Estônia? Não. Aí quando eu falei, peraí, Street, do Doca Street, André Street, verdade. Aí que eu fui ligar os fatos. O André era um avião, meu. Eu não sabia que a... Foi Silvio Santos tinha o comprado o a Eduardo, Braspag, o né? Bernardo Carneiro também, tava tudo na época lá. Na época da Braspag, assim, meu contato mais próximo era com o André mesmo, porque ele ficou de CEO durante o tempo. Sim. Aí quando a gente vendeu para a Cielo, aí ele parou saiu de trabalhar com a gente, saiu fora. Mas o tempo que ficou no grupo, eu fui chefe dele lá. Vocês compraram 100% na época? 100%. Entendeu? Aí vendemos para a Cielo. Não, que a Braspag É, tinha pô, sido é. Eu achei que tinha Foi o sido primeiro vendida exit dos meninos. Eles eram novinhos, pô. Foi, meu. Tinham 20 e poucos anos. Foi isso mesmo. Era igual os meninos da Pagarme. Mesma história. eles fizeram a mesma história, então. É, a mesma história. Exatamente. E Mas o que então, vocês aí ó, venderam vendi mais? Braspag, vendi Baú da Felicidade loja, eu vendi hidrogênio, quase vendi Jequiti, bateu na trave, ele não quis, mas sempre porque o Silvio não quis, porque se ele tivesse aceitado a outra empresa, o Sérgio Pedreiro, que era o CFO mundial da Coty, e o Bruno D'Ancona, que hoje é o dono do Tricorp, era o cara que fez o cheque. O Bruno estava no Barclays e o Sérgio era o CFO da outra empresa. Né? E eles que oficializaram a proposta, eu peguei aquilo, levei na casa dele, ele, o que eu vou fazer com 1 bilhão? Falei, você eu não sei, mas a minha parte eu vou fazer tanta coisa. E a CIMED agora? O que você acha desse deal da CIMED aí? Cara, faz sentido pro João, né? Faz sentido ter um produto novo para colocar no canal dele, faz sentido ter um canal novo para colocar o produto dele. Para ele faz sentido. Talvez para o Lázaro não faça sentido comprar uma Jequiti, mas para a CIMED faz sentido. E o João Adib também é uma águia, né, meu irmão? Se ele tá comprando, porque faz Pra mim ele é o sentido novo para Silvio ele. Santos. Comunicador nato, E só ó, tá faltando ter o canal de TV. e pro Grupo Silvio Santos faz sentido ficar livre. Porque não é o core business. Não é o core O business. que é core business hoje? Comunicação deles. Comunicação sempre é o core business. Mas eu E tava aquelas vendo, coisas você não que acha arrastam. Que a CBT dá pouco dinheiro, não? O SBT? Não, dá pouco dinheiro, mas Um aí bit de ele, receita, mas aí ele faz a 30 liderança, dá milhões de bastante lucro. dinheiro. Mas aí ele faz a liderança. O que é liderança? É a Telecena. capitalização, a telecena. Sempre foi um... Foi a galinha dos ovos de ouro. A primeira galinha dos ovos de ouro foi o Baú da Felicidade, lá atrás. Uhum. E a telecena. E o banco, durante muito tempo, antes de dar o problema. Entendeu? Mas hoje ainda, eu não sei hoje, né, cara? Eu não posso falar hoje, mas no passado que eu tava lá, a telecena só existe por causa do canal e é um vetor. Pensa, televisão no Brasil, ela é meio. Sim, Ela isso não aí a pode gente ser concorda. A fim. gente acredita muito na comunicação como meio. E lembra o seguinte, A Globo Venture já tá voando. Agora, desculpa, bet. Como o bet impacta isso? Porque você enquanto entende tem- que é um entendo, dinheiro. entendo. Não é o mesmo dinheiro, não é o mesmo dinheiro. diferente. Mas pensa assim, a pessoa que compra a liderança, ela está comprando título de capitalização que ela vai resgatar depois e ela está concorrendo a prêmios. Perfeito. A Beth, o cara tá no cassininho. O cara que tá no cassininho, ele tem um perfil diferente daquela pessoa mais velha que gosta de concorrer no sorteio, que vai pegar o dinheiro Que tá comprando, na verdade, um fogão. É isso, é o título de pensa, capitalização. É E a isso. Beth é o quê? É o cara que gosta do joguinho, do Ah, cassininho. não vai muito longe, tal, cara. Esses cara. MC agora que estão com essas capitalizações, os caras estão voando. É. Os caras estão gigantes. Não, esquece, teve um aluno Gigante, nosso que gigante. veio Não, esquece, nessa esquece. pegada. Esse negócio, Os caras estão fazendo 10 milhões, 5 milhões mês de lucro. o que o cara que tem que entender é que esse negócio de disputar cada milímetro da íris da pessoa, ele sempre vai ser meio para você vender alguma coisa. Então, seja a rede social, seja a TV aberta, TV fechada, que nunca vai acabar, tá? Até bem pouco tempo atrás eu estava olhando, cara, eles se complementam. Eles se complementam, a TV com o Não, nada dá mais digital. alcance que a TV. Não, em 1 minuto não dá.
Você ligou a televisão, se você te der 7 pontos de mídia ali dentro, você tá com mais ou menos 10 milhões de pessoas te vendo instantaneamente na hora que ligou. Que loucura isso. A rede social não vai te dar isso. Só que aí tudo bem, o poder de decisão tá mais na rede social, porque a rede social é mais uma participativa. frequência. E mais participativa. O cara vai ali, ele escreve, ele olha, ele fala, ele volta, ele vê de novo. Na TV você não volta, né, Mas caraca? ele tá mais no fundo do funil. Exatamente. A TV é um canhão. Não, tem de tudo, Exatamente. galera. Vamos lá, vamos ser sinceros. Tem muita gente que, porra, bomba muito, vai no Big Brother e tal. Pyong é um exemplo. O cara, foi pro Big Brother, deu uma porrada, ganhou milhões de seguidores, frio. E não vira A depois. rede social, ela é um universo ali dentro que tem vários tipos de terreno e casa. Exato. Então, assim, tem o Instagram com menos alcance, com mais consciência. Tem o Instagram... É tudo. E se eu contar um negócio pra É um você? fato. Tem gente, eu conheço gente aí que a gente já contratou com X milhões de seguidores, não vende nada, irmão. Nada. 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 Porque o cara é um comunicador. O cara, ele fala pra muita Nada. gente. Mas não é o fato dele estar usando Rapaz, que faz a pessoa querer usar. Já contratei, puta, o cara lá com 3, 4 milhões e ele vendia menos que eu no meu Instagram. Mas isso acontece E muito. o cara com 10 vezes mais gente. Cara, 2 coisas que eu posso dar de dica pra galera que contrata e é uma realidade. Verdade, assim. Vou fazer um corte agora, mas que é muito realidade. Eu falo isso na minha aula. Não é sobre alcance, é sobre frequência para vender. E normalmente não importa quantas pessoas olham aquele. Tem gente que fala assim pra mim, Alfredo, eu queria contar uma publicidade, deixa eu ver quanto tá pegando o teu stories. Por que o nosso stories, por exemplo, pega menos? Porque a gente tá falando muito de consciência de cliente no nosso stories. O nosso stories é para call to action. Então, eu tô ali mostrando a aula, mostrando o G4. Então, tem 1/3 do que um blogueiro, influenciador tem. Só que, meu irmão, é o seguinte. As 5 né? mil pessoas, 10 mil pessoas que acompanharam o Stories, ela tá pronta para comprar o que eu falar para ela. É, qualificado. Então, cara, a dinâmica é completamente diferente. É outro tipo de perfil, outro tipo de pessoa. Pensa o seguinte, década de 70. O que se fazia na TV é o que se faz hoje na rede social. Exatamente. Década Exatamente. de 80. É a mesma coisa. Onde o Silvio usou muito bem. Cara, eu fiquei chocado nesse documentário que eu vi do Silvio. Cara, cada programa que ele lançava, as maluquices que ele fazia no palco. Cara, São assim, os quadros eram os quadros, os roteiros dos quadros. Tudo com a intenção de vender alguma coisa. Uma loucura, cara. Tudo com a intenção de vender alguma coisa. Uma loucura, uma aula. A gente precisava ver aquele documentário e entender como aula pra mídia social, cara. Ele falava Uma o aula, seguinte, eu pô. sou um vendedor que apresenta programa, não sou um É isso aí. apresentador de programa. Sou um vendedor que apresenta programa. Você tá aí, ó, bora vender? Ela lembra do cara. Então, eu acho que é isso, cara. Eu acho assim, minha parceria foi boa com o cara, porque ele era um grande vendedor e eu era um bom gestor. Gestão tava na minha veia, entendeu? Fazia entender de supply chain, de compra, de venda, a parte financeira, a parte comercial, essas coisas todas, entendeu? Aqui, eu quero soltar uma polêmica. Solta o que você quiser. Lá vem. Comente a frase. Você acha que não existe problema que se resolva com venda? Você acha que venda resolve tudo? Não, vamos colocar o seguinte. Eu penso, essa filosofia é minha, tá? A venda é o primeiro passo para o seu futuro. Se você não vender, você não tem empresa. Mas a partir do momento que você tem empresa, você tem que ter venda de qualidade. Porque se você também estiver vendendo com margem negativa, tu está aumentando o seu problema. Mas pensa o seguinte, sem venda você não tem área financeira, você não tem área de supply, você não tem área de compra, você não tem nada, não existe empresa. Seja produto ou serviço, se você não oferecer, se alguém não te comprar, não existe empresa. Por isso que ela é tão importante. Mas na minha opinião, vender um bi com péssima qualidade não adianta nada, é vaidade. Então não é sobre vender mais, é sobre É sobre vender vender, melhor. Então não tem nada que uma boa venda não resolva. Exato. Aí. Boa venda não resolva. Agora, vender por vender, vou dizer um negócio, o que aconteceu com o varejo brasileiro? É isso aí. Entrou em guerra de competição e um querendo destruir o outro, achando que ia ganhar dinheiro no mercado financeiro. Eu vou ganhar dinheiro emprestando dinheiro para os outros, fazendo carnezinho e o resto, o produto vai ser só o meio para eu ganhar dinheiro aqui. Só que o buraco aqui abriu tanto que o varejo brasileiro... Aí entra um tal do Mercado Livre e para acabar de jogar pá de cal, dificilmente você vai entender uma empresa de varejo de secos e molhados que vai durar muito. Se você pegar todas elas, entra na Bolsa de A Valores. empresa de varejo virou estrutura para empréstimo colateral. Isso, mas é isso, é o que ele acabou de falar. Só que esse O cara empréstimo colateral... compra o empréstimo, aí pega esse empréstimo, compra imóvel, aluga o próprio imóvel para ele mesmo, no final ele tá ganhando mais dinheiro com o aluguel do imóvel do que com o resultado do negócio. Só que a conta não vai fechar, Alfredo.
Porque você entra numa guerra de commodities tão grande que o gap aqui não vai ser suportado pelo resultado financeiro. Que é o que está acontecendo com todas. Pega todas de capital aberto e vai dar uma olhada no balanço. Os donos venderam e alugam os imóveis para elas. O fundador está com então, um imóvel. Tem conserto? Tem, mas tem que ter uma consciência aí agora que o negócio... Pô, vocês conhecem o Ricardo Eletro, né? O Ricardo falou comigo uma vez, Lázaro, pior que essa guerra toda, eu comecei ela lá atrás. Eu ia lá e metia a guerra e tal. E ele hoje sabe que já não é um jogo tão simples mais. Acabou. Não é? Vamos na polêmica ainda? Vamos embora, você manda. Irmão. Americanas. Risco sacado. Você é o cara especialista nisso. O que você acha? Tem jeito? Eu faria. Eu adoraria sentar lá para recuperar Americanas. Eu faria. Com os fundadores que tem? Imagina. Com os fundadores que tem, com a estrutura que tem, Americanas vai precisar de um bom tempo, um bom saldo e uma boa estrutura. O que aconteceu com Americanas lá é que assim, risco sacado todo mundo faz, mas ninguém joga ele para a linha onde estava, né? Para não poder dar problema na bolsa, o cara joga para a linha para não contaminar. Tudo bem, aí errou. Mas qual varejo brasileiro hoje que não troca título? Você conhece algum? Não, isso todo mundo faz. Todo mundo faz. Trocar título não tem nada errado. Mas agora, para de pé. Nada errado. Como faz para parar de pé o negócio? Porque esse é o ponto. Se parasse de pé, não precisaria ter essa maquiada, né? Que teve. Rapaz, depende, cara. Pensa o seguinte. Para fazer uma empresa parar em pé, é entrada, saída e custos. Perfeito. Você fez fluxo isso, de caixa. Sobrou, ela para de pé. Americanas, o modelo de negócio... Foi uma surpresa para mim, porque o modelo de negócio dele era muito dracorniano. Meu amigo, eu já vendi na época da indústria farmacêutica americana, 180 dias para receber, irmão. Ele julgava com o meu dinheiro. Então era um modelo inteligente, um modelo de gestão inteligente. O Fersen foi presidente da loja americana há muito tempo. Grande, Lambranho, um monstro, foda. Tá na GP hoje. Tá na GP. Esse é um cara que a gente tem que trazer aqui. Tem. Esse foi a história. É um monstro, cara. Entendeu? O Fersen tentou comprar a Jequiti no passado também. Acabou não dando jogo, mas quase. Então, assim, o jogo da Americanas, se a gente parar e começar a estabelecer que quem manda é o cliente, tirar aquela porra daquelas lojas feias que só gera custo, que ninguém quer entrar lá dentro mais, restabelecer o modelo de negócio, voltar a restabelecer participação com os fornecedores, que está todo mundo detonado, eu acho que ainda dá, sabe por quê? Porque ele tem um negócio que se quiserem, né? Tem um negócio que pouca gente tem. Tem lastro para poder fazer o negócio crescer de novo. Os acionistas majoritários têm credibilidade, têm qualidade de gestão, aquilo foi erro interno de alguém. Foi fraude, é isso aí. Se não tivesse concedido fraude... O que causa fraude? Em algum momento, aperto de caixa ou ganância. Fraude só acontece por duas coisas. O cara vai se fuder, ele vai lá e faz aquele negócio, ou então ganância. Alguma desses dois fatores estiveram lá dentro. Mas era um negócio que não era para cair. Entendeu? O modelo de negócio deles deveria ser até mais rentável do que muitos outros varejos estão de pé aí. Perfeito. É a marca forte, né? Caceta, meu irmão. Não era para cair. Cara, pena, cara. É uma pena, entendeu? Americanas, minha opinião, tá? Pena. Esse business eu toparia encarar ele com um bom acordo, claro. Toparia encarar ele por 4 anos. 10%, que é complicado, mas uns 5%. Qual business você não toparia fazer turnaround? Rapaz, tem um que eu não topei, mas eu não posso falar o nome porque eles vão me processar. Fala o segmento. Dia 22, não só falar segmento, vai dar na cara, meu irmão. Tem muito poucos desse segmento. Em outubro de 22, eu cheguei a ser nomeado CEO lá. Aí deu um probleminha, tentaram me nomear em 23. Já em fevereiro de 23, aí deu outro probleminha, aí eu falei, acho que é papai do céu me afastando desse negócio. Entendeu? Mas assim, todo mundo conhece nessa sala aqui, todo mundo tá ouvindo e sabe que é, mas não posso falar. Mas aí 2 vezes bateu na trave tinha gente que queria que eu entrasse e tinha gente que não queria que eu entrasse. Então... Empresa aberta. Não pode falar. Assim, se eu abrir qualquer coisinha que eu soltar, que vai saber que é. Entendeu? Tá numa situação muito, muito difícil. Mas dava para recuperar. Talvez assim, mas ia demorar 10 anos, mas dava. Eu fiquei 6 meses estudando, geralmente assim, né? Sim. Você vai me chamar para tocar um negócio seu. Eu não vou falar, eu aceito. Me dá meus balanços dos últimos 10 anos, me dá a DRE dos últimos 10 anos. Deixa eu dar uma olhada com você, quem são os seus fornecedores, quem não são, como é que tá que tipo de dívida tributária, bancária, trabalhista, como é que tá? Emitiu debenture, não pagou, o que é que tu fez? Tem que pegar a sua vida. Faça um background check. Depois de alguns meses eu falo, estou dentro ou não. Mas agora, tem algum setor que você não entraria?
Cara, Porque assim você fala, puta, esse setor não rola. Pô, margem de varejo é foda. mais varejo é foda, mas varejo eu ainda entraria. Americano eu entraria. Cara, setor difícil, vamos colocar assim. Cara, commodity, quando a vaca vai pro brejo mesmo. Vai todo mundo junto. Não vou falar setor. Tá. É quando a alavancagem é impagável. Perfeito. Vamos colocar, não é setor. Pode ser um Perfeito. setor farmacêutico, que é ótimo, mas vamos colocar assim, o cara tem 10 vezes o EBITDA de dívida, certo? Já não tem mais rate nenhum com o banco, não tem crédito com o banco, 10 vezes o EBITDA de dívida fica difícil. Mas se o cara tem 5 vezes o EBITDA de dívida, eu ainda topo. Mas quantas vezes? 5 vezes eu ainda topo. 10 De vezes é dívida, mais de difícil. alavancagem. Dívida de Você alavancagem. acha que 5 é o limite? É. O que você acha saudável? Saudável? 2, depende do prazo. Vamos colocar, você tem 2 vezes o EBITDA de dívida, mas você tem 5 anos para pagar, tá saudável. Porque vamos lá. E que tipo de dívida? Banco. Nunca imposto, porque imposto as multas. Tem cara que fala assim: eu vou dever imposto porque depois vai ter refis. E se não tiver, meu irmão? É melhor você negociar com o banco do que negociar com o governo. Então pensa o seguinte: o que o Lázaro pensa? Aí eu tenho tem gente que fala assim: o cara tem 2 vezes o EBITDA anual de dívida. 2 vezes o EBITDA anual de dívida. Não é muito desde que você tenha prazo para pagamento. Perfeito. Se eu tiver 4 anos para pagar, 48 meses, para mim tá lindo, maravilhoso. Se eu tenho 4 vezes o EBITDA cravado em 48 meses para pagar, eu vou ter que ser um gestor maravilhoso. Muito bom. Vou ter que ter uma autoridade máxima. Você não pode errar nem no copo d'água. Então depende. Agora, 5 vezes, puta, eu vou ter que ter muito crédito, alguma coisa de garantia, eu vou ter que buscar um cara para fazer um equity para mim. Essa empresa, Resolveu. empresa tem algum interesse de mercado? Existe algum estratégico que está a fim de botar uma grana? Puta, eu pego. Arruma um cara, o cara tem que estar de acordo e vender um pedaço. Entra lá dentro, resolve a situação. Porque você resolveu o problema da dívida. Claro, resolveu o problema da dívida. Porque dívida é isso, é a capacidade de pagamento ou um estratégico que queira entrar. Entendeu? Aí você já traz o cara, se der uma merda, você toma tudo. Tá? Você também já faz um hedge. E existe uma outra coisa também. Se você trouxer o cara e o cara cobrir parte desse negócio, você consegue pagar. Consegue pagar Você e só tá não tudo pode bem. deixar a venda cair. Então, pensa que... Mas você olha isso também o setor. Por exemplo, Olha o putz, setor. o cara tá espremido num canto, tem tá setor que é muito diminuindo, difícil. não tá crescendo, decrescendo. Por exemplo, commodity, aço, sei lá. Porra, quantas empresas de aço tem? Quantas... então é um setor mais difícil. Farmacêutico, setor bom pra caramba. Pô, pra você energia vender solar, tu empresa. entraria? Energia solar, há Pô, um o tempo mercado atrás era... Nossa, assim, voou, não sei como é que tá hoje, mas até um ano atrás esse negócio que tava mudou um bombando. pouco. Mas entrou lei, muita mudou gente, isso, né, isso cara? que eu ia E falar. nego queimando margem. Cara, a gente tem muito aluno do setor e parece um setor difícil, cara. Os caras faturando muito e aí cometendo erro de faturar muito, comprar avião, comprar casa, Com venda ficar ruim. rico. Com venda ruim. Com Entendeu? venda ruim. Aí, pô, o cara vai, vendeu pra cacete agora, mas só vai fazer a instalação do cara daqui a 6 meses por causa da obra. Aí o cara, ao invés de comprar com o dólar que tá hoje, deixa pra comprar daqui a 6 meses, aí Daí o dólar você sobe, fudeu. aí o cara, pô, perde margem na venda. Cara, o que eu tenho visto de, porra, negócio que tá, meu irmão, vendendo bem e mal financeiramente, no mercado de energia solar. Você tá aí, o setor B2B com clientes limitados, isso é difícil. Setor B2B com pouco cliente. Difícil. Entendeu? Cara Mas demora que... muito para vender. Aí, Não é talvez- ágil. Aí você não consegue. O ideal para você fazer turnaround de uma empresa é bem de consumo rápido. Porque você consegue, se precisar, você consegue Acelerar. subir venda com mais velocidade. Entendeu? Tem coisas que é muito difícil. Por exemplo, mineração. Mineração, cara, é longo prazo. Sim. Entendeu? Então, se fazer turnaround de empresa de mineração não é tão simples. Qualquer empresa de ciclo de vida muito longo e lento é mais difícil fazer turnaround. Entendeu? Você tem que ter um especialista muito bom na área financeira e você pode ter que torcer para a venda não cair. Porque se a venda cair, para levantar de novo, tu vai ter que rezar bastante. Aí precisa do São Lázaro, não do Lázaro. Não dá. Tem coisa que não dá. bom, muito bom. Cara, eu anotei um negócio aqui que eu acho que pode ser legal. Qual é o momento de uma empresa média dessa procurar um conselheiro? Cara, o momento onde ele tiver com dúvidas naquilo que ele quer ser. Um bom conselheiro tem que ser um cara que fez a jornada. Pensa o seguinte, você não vai contratar um conselheiro simplesmente porque ele estudou muito, porque você acha que ele é bom. Ele tem que ter perseguido a sua jornada. Se você quer um conselheiro, é alguém que já viveu aquilo que você está vivendo no momento. Entendeu? Você é conselheiro de uma empresa que está numa jornada parecida que você tem hoje e você é maior que ele. Então, faz sentido.
Eu hoje, por exemplo, eu como presidente do conselho, estou selecionando um conselheiro para um grupo. Eu quero um cara que tenha muito bem sucedido e que já tenha vivido aquela jornada. Então é isso, o momento é, quando você está em dúvida do caminho a seguir, você vai trazer alguém que já passou por aquela jornada. Agora não traga alguém que não viveu a jornada. O grande erro hoje é que todo mundo faz um cursinho ali no IBGC, lá fora, de conselheiro, e quer uma vaga de conselheiro, banalizou, né? Então, o nome diz, para você ser conselheiro, você tem que ter vivido aquilo para você dar um conselho. Se você não viveu, não pode dar conselho. Você não consegue ser um conselheiro estudando, lendo livro. Você tem que ter vivido. Porque conhecimento tem que ser exercitado para virar sabedoria e experiência. Conhecimento sem exercitar, ele não vira sabedoria e experiência. E conselheiro tem que ter exercitado o conhecimento. Tem que ter passado. Exatamente por esse motivo que o G4 começou e dá certo. Porque aqui só ensina quem faz. Exatamente. Inclusive, estamos com o QR Code aqui na tela, link na descrição. Quiser saber mais sobre os nossos programas, se aplique e o nosso time vai entender melhor o momento de maturidade que você está para pegar aquele produto que faz mais sentido para você, que é exatamente isso, né? Você tem que receber o conselho dependendo do momento que você está também. Outro dia eu estava vendo vocês aqui dentro. Cheio de mentores aí que você olha para os caras, uma bagagem de experiência gigante. Outro dia eu vi Paulo Guedes aqui, cara. Outro dia eu vejo hoje falando com os caras aqui. É um curso dele mesmo, Pois dele com a equipe dele. Como é que alguém que entenda de economia, eu acho que eu entendo relativamente bem, vai falar mal de Paulo Guedes? Só se for dor de cotovelo. É isso aí. Só dor de cotovelo. Ou então ideologia. Entendeu? Perfeito. Então é isso. É jornada, meu. Você tem que Não, trazer de gente negócio, que- o cara é bizarro. Bizarro. Quem conversa com ele. Gente, ó, Americanas quebrou. E tem gente falando mal de Jorge Paulo Lema de telesucopira, dor de cotovelo, irmão. Peraí, velho. Peraí. Fica difícil. É foda. cara. Não dá pra falar, fica difícil. Vai. Foi uma, né? Foi. Não foi nem Brasil, os caras foi continuam mundo. bons, irmão. Os caras são fera. Ah. Entendeu? Eu tava falando outro dia, o pessoal fala mal lá da JBS. Não, irmão. não sou com eles. Outro dia. Eu tava com ele, daí eu fiz um post. Nossa, o tanto de hating que veio no post. E, irmão, Mas a outro dia eu internet é tava- manada, a internet... Cara, ontem o Summer falou tudo aqui. A galera não quer pensar, a galera quer pegar carona na opinião de alguém. Exatamente, irmão. E A se galera você- só não quer ficar sem opinião. É O isso. nego só não quer ser frouxo. Então é melhor replicar a opinião de alguém do que ser frouxo. E pensa uma coisa, cara, a vida é dura, tá mais pra luta do que pra dança. E se você falar alguma coisa dura, que é aquilo que o cara não quer ouvir porque ele quer facilidade, ele vai ficar com raiva de você. Ah, vai. Agora aqui, ônus de ser conselheiro de uma empresa. Agora sentado do outro lado, quais são os ônus aí? O que pode dar de ruim? Você tem bônus, tem ônus. Se você for estatutário, você responde como responsável legal. Você tem dois tipos de conselheiro, consultivo e estatutário. O estatutário, você vai responder na pessoa física. Se você quer geralmente uma empresa, quando coloca conselheiros estatutários, o conselheiro estatutário tem que falar não pro dono. Se ela quer acelerar, ela bota conselheiro consultivo, que ele vai topar tudo, o dele não tá na reta. Quando, e eu falo o seguinte, para ser um conselheiro estatutário, o cara vai ter que me ouvir. Porque se ele não me ouvir, eu saio. Como eu falo, para eu assumir uma empresa, é my way, meu irmão. Ou eu saio, então não me chama. Não é assim, eu não preciso de emprego. Eu não preciso de colocação, eu preciso fazer dinheiro. Eu gosto de fazer dinheiro. E para eu fazer dinheiro tem que ser my way. Entendeu? Não adianta. Qualquer um que tá ouvindo, é porque eu quero esse cara como presidente. Tá afim de jogar o meu jogo? Sim, porque eu só vou jogar o seu jogo se ele estiver certo. Se ele estiver errado, eu falo, vamos embora no outro dia. Tanto que eu não faço contrato de permanência. De jeito nenhum. Agora, quando você tá no conselho, Lázaro não tem a participação, não tem os Não, 10%. não Aí o tem cara os tem um 10%. salário. É o salário mensal. Em alguns casos, você amarra o bônus anual de conselheiro. Você tem conselheiros aí, se você colocar no... Você deve saber disso, tem conselheiro que ganha 40 milhões por ano, porra. 20 milhões por ano, 30 milhões por ano. Porque depende do nível do conselheiro, entendeu? Mas E hoje lembra- um conselheiro para uma empresa média, ele vai custar quanto aí por ano? Uns 500 mil? Média, mais. o que é média? O que é média? Vamos colocar 100 milhões? Ele vai custar uns 600 mil. Vou botar 50 pau por um dia. É isso aí, 50 pau por um dia. Sua empresa média. Depende do tamanho da empresa. Eu sou conselheiro hoje de empresa que fatura 8 bi e sou conselheiro da empresa hoje que fatura 200 milhões. Entendeu? Então varia muito de acordo com a elasticidade da empresa e de onde você está. Se a empresa é capital aberto, se você é estatutário ou não, se você é estatutário, você tem que cobrar mais. Né? Eu estou no seu contrato social. Qualquer coisa que acontecer, eu posso ser penalizado. Então, Tem um prêmio. tem que ter prêmio. Ah, tem que ter prêmio? Isso Claro. Não faz nenhum sentido. Não faz sentido nenhum. Aí você fala, não vou ser estatutário, vou ser consultivo. E aqui, me fala o seguinte, quando você chega numa empresa, qual é o checklist do Lázaro? Total, cara. Meu primeiro checklist não é o checklist. Meu primeiro overview vem no DRE. O DRE me conta tudo. Baseado no DRE, eu faço checklist. Por exemplo, CMV tá alto ou tá baixo?
Aí eu já começo a entrar para a área de operações. Eu estou comprando mal ou estou vendendo mal? Ah, o meu SG&A, custo fixo variável, tá, o variável está alto ou está baixo? O meu variável está crescendo igual a receita ou mais que a receita ou não? Aí eu entro para dentro do variável. O meu fixo, ele está acima do padrão para aquele tipo de mercado, para aquela empresa daquele tamanho, o custo fixo, aí eu entro lá dentro. Na minha opinião, depois de tantos anos de experiência, o DRI é o eletrocardiograma para o cardiologista. O cara olha o eletro e baseado naquilo ele sabe que exame vai pedir. Se eu bater o olho nos 5 anos de DRI da G4, eu te falo o que acontece aqui dentro. 5 anos, independente. Pode ser mineradora, pode ser a G4. Você me dá um DRI de 5 anos, eu analisando as linhas, comparando ele, principalmente aberto. Anual fechado e depois me dá aquele mapão aberto. Aí eu começo a fazer o checklist. Geralmente, quando você vai fazer turnaround, ponto focal, se for uma indústria, área de operações, seguido de tributário. Esses dois aí, porque geralmente uma indústria muito grande, ela tem oportunidades tributárias ali dentro e tem muitas oportunidades na área de operação, tá? E aí você vai por aí afora, aí você entra, folha de pagamento. Da mesma forma que você mede custo-minuto numa empresa, dá para você medir o custo da eficiência. Você pode falar o seguinte, pega historicamente, eu tenho uma empresa que faturava 50, 100 por ano, ela foi crescendo. Você pega a área interna e começa a falar assim, com X pessoas eu faturava tanto, com X eu faturava tanto, com X eu faturava tanto. E você começa a criar um coeficiente de quantas pessoas você tem que ter por área, independente do tamanho. Porque quando a empresa cresce muito, todos os heads começam a pedir gente. Ah não, contrata que eu estou apertado, estou trabalhando demais. E aí você começa a fazer um coeficiente. Eu entro lá dentro e falo assim, me desculpa, mas nós vamos trabalhar com 40% a menos, que é baseado nisso. Né? O meu reais por pessoa, ele aumentou muito. Né? Aí se o cara falar assim, não, mas minha área, eu estou muito ocupado, então senta aqui do meu lado. Vamos lá, segunda-feira, de 8 da manhã a 7 da noite, o que tu faz? 8, o que você fez essa semana? 8 horas, 8h15, 8h45, 9, 9h15, 9h45. Todo mundo que chegar perto de você e falar que está ocupado demais, tenta botar do lado da mesa e colocar os 5 dias úteis da semana e pedir para ele falar para você o que ele fez de 15 minutos, de 20 minutos. Meu irmão ensinou essa pra gente. Meu. A gente fez isso e demitiu 2. E se eu contar agora para você? Eu nunca consegui achar alguém que encheu de 15 minutos aquilo. O cara nem lembra o que ele fez. Ele fala assim, liguei pro fulano e pro fulano. Falei, me dá o telefone do fulano, vamos ver aqui se ele lembra da sua ligação. Como na entrevista. Vou entrevistar o Alfredo, para contratar o Alfredo. E você trabalhou para quem? Pro fulano. Qual era a relação? Você me conta. Falei, vamos ligar para ele agora, vou botar no Viva Voz. Você fica quietinho aí do outro lado. Eu vou fazer uma pergunta para ele. Você contrataria o Alfredo novamente? Se ele falar sim, eu continuo perguntando. Se ele falar não, eu vou desligar e eu também não vou te contratar. Porque se o cara que te conhece há 7 anos não quer você de volta, eu não vou querer. Experimente que isso dá certo. Porrada. Experimente. Eu ia te falar isso agora. Quais são as 3 perguntas para contratar alguém que não pode faltar na entrevista com o Lázaro? Não são 3 perguntas, são 3 ações. A primeira delas, ligar para o empregador na frente do cara. Tem gente que detesta isso, mas eu faço isso. Tá? E o outro é o teste da mentalidade. O cara tem que suportar a pressão. Pressão é bom, tensão é ruim. Não existe pressão ruim. Pressão é bom. O ser humano só se desenvolve baseado em pressão. A turma da qualidade de vida me odeia quando eu falo isso, mas pressão é que te faz você um homem mais forte, faz você um profissional melhor. Entendeu? Então, eu pressiono na contratação. Teste da pressão. Que é olhar no olho e falar, meu queridão, comigo tu tá fudido. Vai trabalhar 24 horas por dia. Mentira, eu não vou fazer ele trabalhar 24 horas por dia, mas eu quero pressionar ele para ver se ele recebe. Confirmar com o antigo empregador. Nunca deixem, porque papel aceita tudo. Né? E outra coisa, no máximo. E o terceiro ponto é o seguinte, se eu quiser testar o cara, se ele sabe mesmo, você tem que saber fazer as perguntas certas pro cara. Se eu contratar um CFO, ele entra na minha frente e eu falo, tá bom, quais as coisas que fazem a EBITDA variar? Me explica aí por quê. O que faz a EBITDA variar? CMV faz, custo fixo faz, variáveis tá, como e por quê? Baseado em quê? Tá bom, vamos descer para o extra operacional. O que eu tenho que olhar no extra operacional? O que é bom de endividamento? Como é que você considera um bom caixa livre? Qual que é a boa alavancagem? O que é boa taxa de juros para você? O que é boa taxa de alongamento para você atual? Você começa a fazer pergunta para o CFO, para o CFO. Por isso que eu falo, dono tem que saber. Uma mentira que contam é que dono não precisa saber, tem que contratar gente melhor que ele. Gente melhor que ele vai enganar ele se ele não souber. Toda empresa que está fodida, o dono não sabe e botou um espertão lá dentro. Entendeu? Então, é isso. Muito bom. Muito bom. Porra, eu ficaria 1 hora aqui, mano. Tem que marcar outro. Tem que marcar outro. Nós vamos marcar outro. Eu tenho voo, tenho que pegar avião. Tem uma reunião de conselho amanhã lá na Rede Farmácia São João. Irado. Então tem que ir para lá hoje porque só vou descer em Chapecó, né, Rio Grande do Sul, por causa da tragédia. Tá difícil o voo.
Então, vou amanhã e volto amanhã mesmo. Faço hoje à noite, amanhã eu tô aí. Mas nós vamos marcar outra e a hora que você quiser. Você quer falar assim, vamos marcar um só sobre empresa de stressing? Quais são os pontos que a gente aprende? O que a gente tem que agir? Como é que a gente faz? Irado. Como é que eu melhoro SG&A? Como é que eu melhoro o EBITDA baseado em custo fixo e variável? Como é que eu mudo o CMV? Então, a gente tem que fechar um negócio do G4 virar representante comercial dessa empresa aí, pô. Sai de cá pros alunos que estão É isso aí. É isso aí, momento pô. assim. Ó, momento Maria Gabriela. Momento bate-bola aqui, ó. Manda bola. Tem umas especiais que eu preparei pra você aí. Essas empresas tributaristas que ficam hoje, que também foram meio banalizadas, né? Vale a pena? Vamos falar o seguinte. Qualquer coisa. Aí, puta merda, problema, até derrubei, falou ó. de tributo, Falou fudeu. tributo, a gente arrepia. Ah. É o seguinte, não existe uma única regra para todo mundo. Qualquer empresa tributarista que fala assim, eu tenho um software, um modelo que vai servir para você, eu não acredito muito. Eu acredito você entrar, estudar, entender e fazer. Ou seja, um cara de uma empresa, por mais que ele já tenha uma empresa tributarista, ele tem que estar sempre deixando amigo. esses caras ajudarem ele, porque Uma vez por pode ano. achar uma coisa diferente. Uma vez por ano. O Brasil... É tipo advogado, não é pra ter uma, não. Porque hoje em dia o que acontece? Muita empresa, você conhece alguém e fala assim, pô, eu sei que a empresa tal tem. Aí eu ligo pro dono da empresa e falo, cara, tava com um aluno aqui nosso e o cara falou que tu tem uma oportunidade tributária. Aí ele falou assim, não, eu já tenho 2 empresas aqui que me prestam. Cara, Success fee. Entrega, sempre, deixa o cara ver, sempre irmão. escute Sempre alguém. tem. E Beleza. sempre tem oportunidade. Cara, nós somos um país com mais de 80 tipos de postos individuais. Se você colocar as NCN por produto, se você colocar por estado, municipal, estadual, tudo passa de 200. Você vai ter oportunidade. Sempre vai ter. Outra coisa, quais são 3 métricas que o Lázaro olha todo dia numa empresa? EBITDA, lucro líquido e variação de custo. Esses tem que olhar. Estou falando da operação. Tá? Lázaro, por que a venda não? Porque se a venda está ruim, ela vai me afetar ali. E outra coisa, reunião de resultado ela é mensal, mas tem que ter acompanhamento, tem que ter rituais semanais. Rituais, que é mais forte do que reunião. Tá? Tem que ser sagrado. E você vai ter que pegar, puxar resultado, tal, por isso você precisa ter sistema. Tá? Tem que olhar. Lázaro, mas por que você não foi lá em cima? É o seguinte, cara, o EBITDA é o seu gerador de caixa. Se você tem um problema ali, você sabe que você tem um problema dali para cima. Aí tu abre o resto. Mas você bateu o olho, tem problema ali, você sabe que você vai ter que abrir. Não, eu não tenho problema ali, tá melhorando. Você pode ficar um pouco mais tranquilo. Perfeito. Boa. Tá? Permuta é bom negócio? Eu acho que, dependendo, sim, sempre. Por que não? Entendeu? Permuta é uma forma de dinheiro, cara. Entendeu? Eu acredito muito que é uma forma de comércio. Antigamente não tinha escambo. Mas é a mesma É coisa. uma coisa, irmão. Sabe o que é ruim? O ócio. Ficar parado, não vender e não permutar e não fazer nada, não gerou produtividade. Tudo que não gera produtividade é ruim. Tudo que te dá produtividade depende do modelo que tu faz. Tudo que gera produtividade, que gera riqueza, faça. Por que não? Legal, né? E ético. Complete a frase. O Brasil precisa de... Cara, mais empreendedores. Mais construtores de história, não contadores de história. O Brasil precisa bom. de mais. Porrada. Muito bom. O que você deixou de ser quando cresceu? Ingênuo. O que vale mais do que barra de ouro? Minha consciência. Se você tivesse um superpoder, qual problema você gostaria de resolver da humanidade? Fome. Qual o conselho mais valioso que você recebeu na tua carreira até hoje? Nunca faça nada que fira a sua consciência. Qual foi o dia mais feliz da tua vida? Nascimento dos meus filhos. Tirando o nascimento dos filhos. Tá vivo todo dia com a acorda de manhã. E o mais triste? Ainda não chegou. Graças a Deus. Eu nunca tive um dia que eu falasse assim, por mais problemas que eu tenho, eu recebo meus problemas como aprendizado. E não gosto de falar que esse é o dia mais triste da minha vida. Morte pra mim, tá bom, falecimento do meu pai e tal, mas foi só um período, não, cara. De boa, eu fico... Se estivesse no palco, pra quem você queria mandar um aviãozinho? Pô, Isso é boa, isso é boa. essa é boa. Se eu estivesse no palco pra quem eu queria mandar um aviãozinho, cara... Porra, posso falar pra minha família? Não, né? Pode. Pode? Então é... Qual foi a última coisa nova que você aprendeu? A última coisa nova que eu aprendi... Putz, cara... Eu aprendo todo dia, né? Então eu aprendo com pequenas coisas todo dia, não com grandes coisas. Eu acho que o ciclo de aprendizado é um pouquinho todo dia, né? Então é difícil você olhar aqui qual foi a última. Talvez nesse instante aqui eu tenha aprendido alguma coisa. Difícil falar a última. Qual foi o conselho mais valioso que você recebeu do patrão, do Silvio?
Respeite as pessoas. Ninguém é melhor do que ninguém. Escute essa frase dele. Todo mundo, ninguém é tão rico que não possa ficar pobre, nem tão pobre que não possa ficar rico. Respeite o ser humano. Todas as vezes, ele fala, todas as vezes que eu precisei de ajuda veio da onde eu não esperava. Porra, essa é porra. Isso eu escutei dele várias vezes. E outra coisa que eu escutei muito dele, às vezes, Lázaro, o melhor momento da vida é ganhar tempo. Às vezes, em determinado momento, não tente solucionar o problema. Ganhe tempo, que a solução futura pode ser melhor do que aquela que você toma afoitamente. Eu escutei isso quando o Pan-Americano quebrou. Ele falou, ganha tempo que a gente vai achar o caminho. Que loucura. Entendeu? Porque você fica querendo assim, imagina o seguinte, eu era estatutário. Aí bateu 4 bi lá. O que eu pensei? Tô pobre até a 8ª geração. Eu assinava, porra. Entendeu? E a primeira solução minha era o quê? Deixa o fundo garantidor pagar, vamos pagar o resto e tal. Ele falou, negativo. Vou dar meus bens como garantia, ninguém vai perder o emprego sobre isso, vamos ganhar tempo e vamos resolver o problema. Mirado. Aportou dinheiro lá, hein? Meu amigo, ele deu todos os bens como garantia, que era muito mais que 4 bi. Sim. Só mas ele aportou dinheiro pra caramba, né? Durante o período. Não, ele não precisou aportar. Não, depois que explodiu? Não, porque foi rápido, né? O banco explodiu em outubro e em janeiro o André Esteves comprou. Foi rápido, ele simplesmente deu como garantia. Então não precisou, a dívida era de 4 bi. Aí o André Esteves levou em janeiro. Qual mensagem você quer deixar para os gestores, donos de negócio que ouviram o nosso podcast hoje aqui? Deixa uma mensagem para a galera. A mensagem é o seguinte, mola mestra do social no planeta é o empreendedorismo. Então, meus amigos, quem sustenta essa nação, quem faz as coisas acontecerem, quem ajuda as famílias, quem desenvolve a sociedade, somos nós que geramos riqueza. Continue na jornada. Continue na jornada, meu irmão, não para. O empreendedor brasileiro precisa disso. A gente precisa de mais construtores de história, gente que constrói, não gente que conta. Né? Então esse é o recado sempre. Porrada. Muito bom, cara. Obrigado, viu? É isso, senhoras e senhores. O homem tá atrasado. O teu Instagram pra galera te seguir. Vamos lá. Lázaro do Carmo JR. @ Lázaro do Carmo JR. Lázaro com S. Lázaro do Carmo JR. O teu? @Bruno.Nardon. O meu é @Alfredo Soares, mas também segue a gente lá, @extremos, @G4 Podcast. Curte o nosso canal no Spotify, curte o nosso canal no YouTube, deixe seu comentário, compartilha aqui o momento do podcast que você mais gostou, deixe o comentário, avalia também com 5 estrelas, que é super importante. E até o próximo episódio do Extremos e até o próximo conteúdo aqui no G4 Podcast, esse hub de conhecimento. Tamo junto, bora vender e até a próxima. Valeu! Valeu!